salário caiu na conta. Você pagou o que precisava pagar, não comprou televisão, não trocou de carro, não viajou, não entrou em restaurante caro. Mesmo assim, poucos dias depois, o extrato parece uma toalha molhada sendo torcida até a última gota. O dinheiro não saiu numa pancada, ele desapareceu em silêncio, e existe um corte nesse silêncio que quase ninguém enxerga. Hoje eu vou te mostrar os 5 cortes invisíveis que fazem o salário evaporar, principalmente quando você passa dos 52 e começa a sentir que cada mês perdido pesa mais. Até o final, você vai saber olhar para o extrato e identificar para onde o dinheiro está indo, qual vazamento vem primeiro, qual parece pequeno, mas machuca no ano e qual corte precisa acontecer antes de qualquer plano de investimento. Fica comigo até o fim, porque a última parte muda tudo. O corte principal não é no cafezinho, nem no pequeno conforto, nem naquela alegria simples que você merece. É outro. E quando você enxerga, o extrato deixa de ser uma cena de derrota e vira um mapa. Eu sei que isso incomoda. Você trabalhou, levantou cedo, sustentou casa, ajudou filho, pagou escola, remédio, mercado, conserto de carro, plano de saúde, presente de neto, conta atrasada de alguém da família. Você fez muito do que ninguém viu, só que agora quando olha para a conta, parece que o dinheiro perdeu força. E vem aquela pergunta baixa, quase com vergonha. Como é que eu trabalhei tanto e ainda preciso fazer conta para fechar o mês? Eu comecei engraxando sapato com 9 anos no centro de São Paulo. Meu pai morreu cedo. Não tinha herança, padrinho, nem porta aberta esperando por mim. Aprendi olhando para o chão, lustrando o sapato dos outros, ouvindo conversa de gente apressada, percebendo uma coisa que nunca esqueci. O dinheiro não respeita apenas quem recebe. Ele respeita quem dá comando. Naquela época, dinheiro pequeno era dinheiro sério. Uma moeda mal cuidada fazia falta. Um gasto sem pensar virava aperto. E eu vi que muita gente não perde dinheiro só numa grande decisão errada. Perde porque deixa o pequeno escapar sem ordem. É como goteira em casa. No primeiro dia, você põe um pano. No segundo, um balde. No terceiro, acostuma com o barulho. Quando percebe, a parede já manchou. Com o salário acontece o mesmo. A pessoa não quebra porque comprou um iate. Ela quebra porque normalizou o vazamento. Uma tarifa aqui, um juro ali, uma assinatura esquecida, uma parcela que parecia caber, um pagamento mínimo que parecia socorro, um seguro embutido que ninguém explicou, um limite de banco que apareceu como ajuda, mas entrou na sua casa como um ladrão educado, de terno, sorrindo e chamando você pelo nome. E repare, eu não estou dizendo que você é irresponsável. Pelo contrário, quem sente essa dor geralmente é quem sempre tentou ser correto. O problema é que, depois de certa idade, a vida fica cheia de compromissos que parecem normais demais para serem questionados. E é aí que mora o perigo. O normal pode estar te empobrecendo. Antes dos 5 cortes, eu preciso falar de um furo que trava muita gente, que me escreve dizendo que quer guardar dinheiro, investir melhor, receber dividendos e montar uma renda para a velhice. A pessoa olha para o salário e pensa, quando sobrar, eu começo. Só que não sobra. E muitas vezes não sobra porque o balde está furado pelo rotativo, pelas parcelas e pelos juros que comem o salário antes de você decidir o destino dele. Você tenta colocar água, mas ela escorre por baixo mais rápido do que entra. Foi por isso que eu organizei um material chamado Não Seja Refém dos Bancos. Ele é para quem quer parar de trabalhar para pagar juros e começar a recuperar o controle do próprio dinheiro. O mecanismo é simples. Colocar as dívidas na ordem certa, atacando primeiro a mais cara, que costuma ser onde o estrago cresce mais depressa. A dona Cláudia, de 49 anos, vivia no pagamento mínimo do cartão e jurava que não tinha desperdício.
Quando fez o raio-x, encontrou 2 assinaturas esquecidas, um seguro embutido, parcelinhas antigas e o rotativo puxando tudo para baixo. Ao organizar a ordem e negociar melhor, saiu do mínimo em poucos meses e começou a ver dinheiro ficando na conta. Dentro do Não Seja Refém dos Bancos, você encontra o raio-x das dívidas passo a passo, frases para negociar de igual para igual com o banco e buscar desconto e juro menor, e um plano de 12 meses para zerar tudo na ordem certa. O link com todas as condições está no primeiro comentário fixado. O que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo tira de você. Quem deixa para depois paga esse juro de novo na próxima fatura. Quem resolve hoje começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem. Pega o seu no primeiro comentário e volta aqui, porque agora nós vamos olhar para o extrato com frieza, sem culpa e sem fantasia. O primeiro diagnóstico é duro, mas liberta. O problema não é apenas o tamanho do seu salário, também não é a sua idade, também não é falta de esforço. O problema é que seu salário pode estar sendo dividido por gente que você nem percebe que convidou para a mesa. O banco senta nessa mesa quando cobra juros, tarifa, anuidade, pacote de serviço e usa o limite como se fosse extensão da sua renda. A inflação senta quando o mercado sobe, o remédio sobe, o combustível sobe, o plano de saúde sobe. As empresas de assinatura sentam quando transformam pequeno valor mensal em morador fixo da sua conta. O comércio senta quando parcela tudo e faz você acreditar que parcela pequena não ocupa espaço. E a família, às vezes, senta também, não por maldade, mas porque se acostuma a ver você como a solução de toda emergência. Quando você soma tudo, o salário não foi gasto. Ele foi cercado, e esse cerco fica mais perigoso a partir dos 50. Aos 30, a pessoa erra e pensa, tenho tempo. Aos 40, erra e diz, depois eu ajeito. Aos 50 e poucos, o corpo começa a avisar que tempo também é patrimônio, e tempo não aceita renegociação no banco. Existe um dado que precisa ficar na sua cabeça. O rotativo do cartão está historicamente entre as modalidades de crédito mais caras do Brasil, muitas vezes acima de 3 dígitos ao ano nas séries divulgadas pelo Banco Central. 3 dígitos ao ano é uma forma elegante de dizer que o juro corre como cavalo solto. Se você paga o mínimo achando que ganhou fôlego, muitas vezes só empurrou a pedra morro acima. No mês seguinte, ela volta maior. Isso revolta, porque o sistema sabe onde apertar. Ele não oferece crédito quando você está forte. Ele oferece quando você está cansado, preocupado, no caixa do mercado, na farmácia, no aplicativo, com a cabeça cheia. Ele chama de facilidade. Mas facilidade que tira sua paz, depois, não é facilidade. É armadilha com carpete. E aqui entra uma verdade difícil. Você pode ser uma pessoa correta, trabalhadora, responsável, e ainda assim ter uma estrutura financeira frágil. Uma coisa não anula a outra. Caráter paga promessa, estrutura paga boleto. Sem estrutura você vira bom pagador dos outros e mal pagador de si mesmo. Paga banco primeiro, loja primeiro, juros primeiro, paga todo mundo. E só depois, se sobrar, pensa no seu futuro. Mas futuro não se constrói com sobra por acidente. Futuro se constrói com ordem. Agora começa o caminho. Eu prometi 5 cortes invisíveis. O primeiro parece pequeno, o segundo parece inofensivo, o terceiro parece técnico, o quarto parece amor e o quinto é o que organiza todos os outros. Se você entender essa sequência, não precisa sair cortando a vida com raiva. Vai cortar com inteligência. O primeiro é o corte fantasma. O corte fantasma é aquele gasto que não doeu quando nasceu e por isso ninguém enterrou. Assinatura de aplicativo, clube que você quase não usa, seguro embutido no cartão,
pacote de banco acima do necessário, tarifa de manutenção, serviço automático, garantia estendida, cobrança pequena de empresa que você nem lembra quando contratou. É tudo pequeno demais para dar briga no mês, mas grande o suficiente para tirar fôlego no ano. O perigo do corte fantasma é a anestesia. Você olha uma cobrança de 20, 30, 40 reais e pensa, isso não muda a minha vida. Sozinha, talvez não. Mas dinheiro não escorre sozinho, ele faz turma. 3 cobranças pequenas viram uma compra grande em 12 meses. 5 viram uma parcela importante. 10 viram o dinheiro que poderia comprar remédio, formar reserva, quitar dívida cara ou começar um aporte. Você já deve ter passado por isso. Abre o extrato e vê um nome estranho. Pensa, depois eu vejo. No mês seguinte, o nome aparece de novo. Você está ocupado. No terceiro mês, ele já parece parte da paisagem. É assim que o fantasma mora na casa. Ele não arromba a porta. Ele entra quando você deixa para depois. Não é vergonha ter gastado com prazer. Vergonha silenciosa é pagar meses por algo que você nem lembrava. Mas transforme esse desconforto em comando. Culpa parada não paga a conta. Culpa organizada vira economia. Faça uma varredura de 90 dias no extrato. Não olhe só valor grande, olhe o repetido. Tudo que aparece todo mês precisa se justificar. Se não entrega valor, sai. Se entrega pouco, negocia. Se você nem sabe o que é, cancela ou investiga. O seu dinheiro não pode ter inquilino clandestino. E aqui vem a primeira virada. Antes de ganhar mais, recupere o que já era seu. Muita gente pede aumento, faz bico, vende férias, tenta renda extra, mas deixa dinheiro recuperável dormindo no extrato. É como procurar vazamento na rua enquanto a torneira da cozinha pinga há anos. O segundo corte invisível é a parcela anestesia. A parcela é uma das invenções mais perigosas para quem quer construir patrimônio, porque ela muda a pergunta. Em vez de perguntar quanto custa, você passa a perguntar cabe no mês? E quando a vida financeira é governada pelo cabe no mês, o futuro começa a ser vendido em fatias. Um celular em 10 vezes, um eletrodoméstico em 12, uma compra de mercado em 3, uma farmácia em 2, um presente em 6, um conserto de carro no cartão. Cada decisão, isolada, parece compreensível. O problema é que o salário do mês que vem já nasce comprometido antes de cair. Você acorda no dia do pagamento e parte daquele dinheiro já tem dono. O mês nem começou e você já está atrasado com você mesmo. Isso dá medo porque tira flexibilidade. E depois dos 50, flexibilidade é proteção. Você precisa de margem para exame, consulta, pneu, ajuda emergencial, oportunidade de compra à vista, aporte, reserva. Quem vive parcelado, vive com a mão amarrada. Não porque não trabalha, mas porque prometeu o salário futuro muitas vezes. A parcela pequena é como colocar móveis demais num corredor. No começo você passa desviando, depois bate o joelho, depois não consegue carregar nada grande. A casa parece a mesma, mas a circulação acabou. Na vida financeira, circulação é sobra. Sem sobra, não existe investimento. Existe só intenção. Eu não estou dizendo que nunca se parcela nada. Há situações em que parcelar pode fazer sentido. Mas a maioria das pessoas não parcela por estratégia, parcela por hábito. E hábito sem cálculo vira coleira. Antes de parcelar, faça 2 perguntas. Se eu perder parte da renda por 2 meses, essa parcela me aperta? Se a resposta for sim, ela não é pequena, está só disfarçada. Segunda pergunta: isso que estou comprando vai durar mais do que a dívida? Se a dívida dura mais que a alegria da compra, cuidado. Você pode estar financiando arrependimento. E parcela não ocupa só dinheiro, ocupa atenção. Cada compromisso aberto fica como uma janela no fundo da mente. Você deita e lembra da fatura. Você recebe e já calcula. Você evita olhar o aplicativo. Isso cansa. E uma pessoa cansada decide pior. O sistema sabe disso. Por isso ele gosta de você no limite. O terceiro corte é o juro que troca de bolso.
Aqui muita gente se espanta, porque começa a entender a renda passiva pelo avesso. Você quer receber dividendos? Quer ver dinheiro caindo na conta sem vender seu tempo? Ótimo! Esse é até um caminho nobre, construído com paciência. Mas enquanto você paga juros caros, existe alguém recebendo renda passiva do seu salário. Só que não é você, é o banco. O juro é dinheiro trabalhando. A pergunta é: trabalhando para quem? Quando você investe bem, com disciplina, o tempo pode ajudar. Quando você deve caro, o tempo vira inimigo. Ele acorda antes de você, trabalha sábado, domingo, feriado, enquanto você dorme. O juro não sente pena. Ele não quer saber se você ficou doente, se a gasolina subiu, se o filho precisou de ajuda, se o mercado apertou. Ele só cresce. Por isso eu digo, dívida cara é renda passiva ao contrário. É o seu patrimônio futuro pagando o patrimônio de outro. É o seu dividendo invertido. A cada mês de rotativo, cheque especial ou crédito pessoal mal negociado, um pedaço da sua tranquilidade muda de bolso. Lembra da promessa do começo? Eu disse que você entenderia qual corte vem antes de qualquer investimento. Aqui, a resposta começa a aparecer, mas ainda não está completa. Antes de pensar no melhor ativo, você precisa interromper o pior passivo. Antes de buscar rentabilidade, precisa parar a sangria. Porque não adianta ganhar um pouco de um lado se o banco arranca muito do outro. É como encher um balde furado com um copo pequeno. Você se esforça, comemora cada copo, mas a água nunca sobe. A pessoa então conclui que investir não funciona para ela. Funciona sim. O que não funciona é investir ignorando o rombo. O rotativo do cartão é o exemplo mais cruel. Você paga o mínimo e sente um alívio de 2 dias. Parece que escapou, mas a fatura seguinte vem com o passado, o presente e o castigo. Aí paga outro mínimo, mais um alívio curto, mais um castigo longo. Isso não é vida financeira. É uma esteira que aumenta a velocidade enquanto você envelhece. E veja como o banco fala com você. Ele não diz, aceite isso e você vai pagar caro. Ele diz, limite disponível, crédito pré-aprovado, parcela que cabe, regularize agora. As palavras são macias, o efeito é duro. Nesse ponto, entra o lembrete simples. Se esse furo dos juros está aparecendo na sua vida, o material não seja refém dos bancos, no primeiro comentário fixado, ajuda você a colocar as dívidas em ordem e atacar primeiro o que mais sangra. Depois você volta para o plano de construir renda com o dinheiro que foi liberado. Agora vem o quarto corte, e talvez seja o mais delicado, o padrão de vida herdado. Esse corte não aparece como tarifa, não vem numa linha do extrato dizendo culpa familiar. Ele aparece em hábitos que você manteve, porque sempre foi assim. Em ajudas que viraram obrigação, em gastos que começaram por amor e terminaram por desorganização coletiva, em compromissos assumidos para não decepcionar ninguém, em um padrão de casa, presente, almoço, favor, empréstimo e socorro que talvez não caiba mais na fase da vida em que você está. Aqui eu preciso falar com respeito. Ajudar a família é bonito. Honrar quem caminhou com você é bonito. Cuidar dos filhos, dos pais, do cônjuge, dos netos, faz parte da vida. O problema não é generosidade. O problema é generosidade sem cerca. Até jardim bonito precisa de cerca. Senão vira passagem de todo mundo. Existe diferença entre ajudar e virar banco emocional da família. O banco cobra juros, você cobra culpa, e a culpa, às vezes, sai mais cara. Você empresta para um filho adulto que não organiza a própria vida, paga a conta de parente que sempre promete devolver, mantém despesa para preservar a aparência, continua com um plano, uma assinatura, uma casa maior, um carro mais caro, porque mudar pareceria derrota. E assim, vai financiando a tranquilidade dos outros com a sua insegurança. Isso dói porque mexe com identidade. Você se vê como provedor, como pessoa forte, como quem não vira as costas.
Só que existe um momento em que dizer sim para todo mundo é dizer não para a sua velhice. E uma velhice sem dinheiro cobra de todos depois, inclusive daqueles que você tentou proteger. Conheci um homem do interior, vamos chamar de seu Renato. 56 anos, trabalhador, bom de coração, tinha salário razoável, mas nunca sobrava. Quando sentou para olhar, descobriu que parte ia para parcelas próprias, parte para ajudar um filho, parte para cobrir conta da irmã, parte para manter um carro que quase não usava, mas tinha vergonha de vender porque era sinal de vitória. Ele não era gastador, era desorganizado no amor. Quando colocou limite, chorou, achou que estava sendo egoísta. 3 meses depois me disse, pela primeira vez eu ajudei sem me destruir. Essa frase vale ouro. Ajudar sem se destruir é maturidade. Cortar sem humilhar, ninguém é comando. Você pode dizer, este mês eu consigo ajudar com tanto. Mais que isso, eu vou atrapalhar minha própria casa. Pode trocar ajuda financeira por ajuda de organização. Pode sentar com o filho e ensinar orçamento. Pode combinar prazo. Pode dizer não. Quem ama você de verdade pode até estranhar no começo, mas vai precisar respeitar. E se não respeitar, a pergunta fica mais séria. Você está sendo amado ou apenas utilizado como caixa eletrônico? Eu sei que essa pergunta aperta, mas às vezes a verdade precisa apertar antes de libertar. O quinto corte é o principal. Ele explica por que os outros 4 se repetem. É a falta de uma ordem mensal de decisão. Sem ordem, todo corte parece sacrifício. Com ordem, corte vira libertação. A maioria das pessoas recebe o salário e deixa o mês decidir. Primeiro paga o que grita, depois o que vence, depois o que dá medo, depois o que sobrou da fatura, depois tenta viver, depois, se houver milagre, guarda alguma coisa. Isso é viver reagindo. E quem reage o tempo todo não governa. Apaga incêndio. A ordem correta começa antes do dinheiro cair. Você precisa saber para onde ele vai antes de ele chegar. Não com rigidez militar, mas com comando. Primeiro, sobrevivência e contas essenciais. Segundo, interrupção de juros caros. Terceiro, eliminação de parcelas que roubam margem. Quarto, formação de um colchão de segurança. Quinto, investimento para renda, patrimônio e liberdade. Perceba a sequência, não é glamour, é construção. Não é sobre ficar rico amanhã, é sobre parar de perder dinheiro hoje. Essa é a parte que quase ninguém ensina, porque vender sonho é mais fácil do que ensinar ordem. Mas quem começou de baixo sabe, antes da colheita vem a cerca, antes do dividendo vem o controle, antes da liberdade vem a disciplina. A falta de ordem faz a pessoa cortar o lugar errado. Ela corta o café com a amiga, mas mantém o rotativo. Corta uma fruta no mercado, mas paga pacote bancário que nem usa. Corta um passeio simples com o neto, mas aceita parcela nova no cartão. Corta alegria pequena e preserva vazamento grande. Resultado, fica triste e continua sem dinheiro. Isso é o pior dos mundos. Eu não quero que você viva uma vida seca. Quero que você pare de financiar o que não te respeita. O café que te dá alegria pode ficar. O juro que te humilha precisa sair. O almoço de domingo que une a família pode ficar dentro do possível. A assinatura esquecida precisa sair. O remédio, o cuidado, o conforto necessário ficam. A parcela feita por impulso precisa ser enfrentada. Cortar não é empobrecer a vida. Cortar é escolher o que merece permanecer. Aqui entra a diferença entre 2 tipos de pessoa. A primeira recebe, paga, se assusta, promete que mês que vem será diferente e repete tudo. Ela não é má, não é burra, só está sem método. Vive como passageira do próprio salário. A segunda também tem boletos, família, imprevistos e medo. Mas ela senta uma vez por mês, abre o extrato, marca vazamentos, escolhe prioridades
prioridades e dá uma ordem clara ao dinheiro. Ela vira dona do mês antes que o mês vire dono dela. Qual das duas você quer ser daqui para frente? Não responda bonito, responda com comportamento. Porque a vida financeira não muda quando você concorda comigo. Muda quando você pega o extrato e encara linha por linha. Vamos tornar isso prático. No dia em que o salário cair, ou um dia antes, faça uma lista simples. Quanto entra? Quanto é essencial? Quanto está em dívida cara? Quanto está em parcela? Quanto vai para pequenos contratos? Quanto vai para a família? Quanto fica para a reserva? Se não sobra nada, não desanime. A primeira sobra nasce de uma descoberta, não de um milagre. Você vai encontrar uma cobrança que não deveria estar ali, uma assinatura esquecida, uma parcela acabando, uma tarifa negociável, uma compra parcelada que não pode se repetir, um pedido de ajuda que precisa de limite. Vai encontrar o primeiro corte. E quando encontrar, não despreze porque parece pequeno. Dinheiro pequeno obedecendo é melhor do que dinheiro grande bagunçado. Eu comecei entendendo moeda, não milhão. Quem despreza o pequeno não comanda o grande. Essa é uma lei silenciosa. Depois, ataque o que cobra juro alto. Essa é a guerra principal. Se você tem cartão no rotativo, cheque especial, crédito pessoal caro, financiamento mal planejado, organize, ligue, negocie, compare, pergunte. Use portabilidade quando fizer sentido. Peça desconto. Não aceite a primeira fala como sentença. Banco gosta de cliente quieto. Cliente preparado muda a conversa. Aqui existe uma surpresa para muita gente. O gerente não é seu inimigo pessoal, mas trabalha dentro de uma máquina que lucra quando você não entende as regras. Então vá com respeito, mas vá com informação. Educação financeira não é decorar termo difícil, é não entrar desarmado numa conversa sobre o seu dinheiro. Quando uma dívida cara cai, o salário respira. No começo, a sobra parece pequena. Talvez 100, talvez 150, talvez menos, mas ela tem um valor emocional enorme. Prova que você ainda pode comandar. Essa sobra é uma semente. Primeiro vai para reconstruir margem, depois para a reserva, depois para investimento, depois para a renda. É assim que o salário para de evaporar e começa a ganhar direção. E eu preciso reforçar a promessa. Você não vai sair apenas sabendo cortar coisas. Vai sair sabendo qual corte vem antes de todos. Esse corte é a ausência de comando. Sem comando, qualquer dinheiro evapora. Com comando, até um valor pequeno começa a formar defesa. Agora pense na sua idade, não como sentença, mas como alerta. Se você tem 52, 56, 60, 65, você não está fora do jogo, mas também não pode jogar como se tivesse 25. O relógio não está contra você se você acordar. Ele fica contra quem adia. Dinheiro você pode recuperar em parte. Tempo não. E é por isso que a urgência aqui não é de produto, não é de moda, não é de notícia, é urgência de vida. Cada mês em que o salário entra e evapora sem diagnóstico é um mês em que você trabalhou para manter uma estrutura que não te protege. Sabe o que mais me preocupa? Não é a pessoa que ganha pouco e sabe que precisa cuidar. É a pessoa que ganha razoavelmente, acha que está tudo sob controle e só percebe o buraco quando o trabalho cansa, a saúde pesa e a aposentadoria não sustenta o padrão. Essa pessoa olha para trás e descobre que teve renda, mas não teve comando. Teve salário, mas não teve patrimônio. Teve esforço, mas não teve sobra. Isso não precisa ser você. Mas para não ser você, precisa existir um ritual. Todo mês, o encontro com o extrato, sem drama, sem fugir, sem auto-engano. Abra e marque 3 cores, se quiser fazer simples. Uma cor para essencial, uma cor para vazamento, uma cor para dívida ou parcela. O que for vazamento sai ou negocia. O que for dívida cara entra em plano. O que for essencial fica, mas também pode ser revisto com inteligência. O objetivo não é virar escravo de planilha,
É parar de ser refém da distração. Existe uma dignidade enorme em fazer isso. Muita gente acha que falar de corte é falar de miséria. Eu penso diferente. Corte bem feito é uma declaração de respeito por você. É você dizendo: meu trabalho teve suor demais para virar tarifa esquecida.